Obrigada, gente. Eduardo. Tchau, boa semana para todo mundo. Ô, Cecília, boa semana. Tchau. Obrigada, Eduardo. Valeu. Tchau, gente. Beijo, Nilza. Beijo. Beijo. Aqui é só... Caiu. Oi. Gente. Antônio, você está congelado. Acho que é melhor você sair e voltar. Estou voltando. Vai lá fora, toma um café e Voltei. volta. Come um pãozinho de queijo e volta, que tudo permanece. Isso, voltei. Muito bem. Muito bem. Nós estávamos, acho que interrompeu, né? Nós estamos estudando a nova era, né? Instruções dos Espíritos, sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Aí está a figura de Moisés. Na última aula, nós ficamos discutindo sobre a questão do porquê que a humanidade ainda nem os 10 mandamentos nós conseguimos seguir, né? Porque um dos mandamentos é não matarás. E como a gente mata, né? Nós estamos tendo notícia aí que o Irã já matou mais de 50 mil pessoas lá, porque não concorda com o regime lá do Ayatollah. Imagina, né? Um genocídio bravo que está acontecendo no Irã, né? As notícias, a gente não tem as notícias direito, porque eles cortaram a internet, cortaram todo tipo de comunicação lá. Estamos aí correndo o risco de entrar num processo de guerra, né? Muito sério. Mas está lá previsto no Mateus 24, né? Você ouvirá rumores de guerra. Então não é para a gente ficar muito preocupado com isso, porque ainda não é o fim, né? O fim dessa era de violência. Isso que significa isso. Já tem chão para a gente aí. Mas você imagina isso, né? Isso é um desafio para nós. E nós já discutimos bastante esse assunto com o Faustinho semana passada, né? Nós temos um papo legal. Deus tomou como ponto de referência o hebreu, que era o único povo monoteísta, né, que acreditava no Deus único, era o único na época, né, que tinha essa crença, então ele foi. Mas a tarefa não foi fácil para Moisés, né? Não foi fácil. Então, os 10 mandamentos ficou como um grande farol para a humanidade até os dias da chegada de Jesus, né? Jesus veio ampliar esse conhecimento, ele não veio destruir a lei. Ele veio ampliar e a compreensão da lei e fez um resumo legal, né? Onde ele colocou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não fazer aos outros que não gostaria que fizessem com ele mesmo, né? Com a gente mesmo. Então, isso aí Jesus fez um resumo, mas nós ainda continuamos com muita dificuldade ainda, né? Ele toca num ponto aqui, por que as coisas vão vindo de etapa por etapa, né? Eu achei um negócio muito interessante. Tenho estudado um pouquinho a Joana de Ângeles, com a ajuda da Ana Teresa Cavasmi. Ela colocou um negócio que me chamou a atenção, não deu para mim aprofundar mais para trazer para você, mas achei interessante colocar aqui nessa discussão. Nós estamos num processo de tomada de consciência. Olha que negócio legal. Tem um livro da Joana que chama-se O Ser Consciente, né?
E ela se toma como base essa enunciado de Paulo nas cartas aos Efésios, que diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Muito bem. Muitos de nós estão dormindo, né? Dormindo na matéria, dormindo nas ilusões do mundo, né? E a Joana traça um esquema da nossa evolução em termos de consciência. Ela diz assim: no início, nós temos a consciência de sono. Quando é que nós temos a consciência de sono? Nas nossas primeiras encarnações, quando nós deixamos o mundo estritamente animal, né, instintivo forte, e começamos a reencarnar num corpo do homem, como o nosso aqui. Mas nessas primeiras encarnações, nós ainda não temos consciência. Nós ainda somos regidos, a maioria do tempo, pelo nosso instinto. São os instintos básicos: medo, né? Raiva, alegria, tristeza. Normalmente tudo origina-se desses, vamos dizer assim, sentimentos básicos. Por exemplo, quando eu falo que eu estou ansioso, na realidade eu estou com medo. Medo do desconhecido. Tem muita gente ansiosa com a situação que o mundo está passando hoje. O que vai acontecer? Será que vai ter uma terceira guerra? Será que não vai e tal? Principalmente o povo que mora lá perto, né? A confusão. Imagina quem mora ali em volta, né? Ao redor, hein? Mora em Israel, mora naquela região. Tá? Então, a gente vai tomando consciência, né? À medida que a gente vai evoluindo. Um segundo estágio, ela chama de consciência de sono com sonho. Você já começa a tomar consciência da sua vida como espírito, né? Você começa a se ver, né? A se ver, a se olhar com mais profundidade, mas ainda tem muito do animal, tem muito da agressividade. Quando Moisés chegou entre nós, aquele povo hebreu estava aqui, ó. Ainda estava com a consciência de sono, ainda estava dormindo ainda, apesar de acreditar no Deus único e tudo. E Moisés fez um trabalho durante 40 anos de ir acordando esse povo, despertando esse povo, onde a gente passa a ter um sono acordado. Você pode ver que a maioria de nós hoje ainda é muito materialista, né? Muitos de nós não acreditam na vida após a morte. Hoje duvida-se até da existência de Deus. Nós estamos mais ou menos aqui, ó. É um mundo muito egoísta. A maioria da humanidade, nós também podemos incluir aqui, nós estamos nesse sono acordado. Nós estamos iniciando o nosso despertar, a nossa consciência. Nós nos matamos ainda. Nós fazemos guerra, nós roubamos, nós temos corrupção, né? E nós estamos caminhando agora para o quarto estágio, que a gente começa a tomar consciência da gente e do coletivo. E as nossas ações influem no todo. Quando eu tomo a decisão de montar uma fábrica que polui, eu estou poluindo não só aquele ponto, eu estou poluindo todo o planeta. Eu trago desequilíbrio no planeta como um todo. Nós estamos começando a tomar consciência da nossa influência no mundo, né? E da importância de agir dentro das leis divinas. Mas é o início, nós estamos ainda muito presos ao nível 3. Ô, Fausto, por gentileza. Boa noite. Antônio, vou fazer uma pergunta. Na época de Moisés, o planeta já estava em prova e expiação? O planeta, ele saiu, né, quando a chegada de Jesus, ele saiu do estágio primitivo e deu-se início à prova e expiação. Então peraí. Na época de Moisés, ele estava no primitivo. Primitivo ainda. Estava ainda na consciência de sono ainda. Então, com a chegada de Jesus, ele mudou para a prova e expiação. Isso. É o que dizem. Isso aí eu estou te falando uma coisa que eu tenho ouvido, mas não tenho certeza disso, viu, Faustinho? Mas a gente percebe a presença de Jesus preso a uma revolução, tanto que o tempo é dividido antes e depois dele, né?
Mas é a notícia que a gente tem é essa. Moisés está no final do primitivismo. Chegou aquela turminha lá de Capela, né? Começou a ter a consciência de sociedade, de povo, mas ainda muito primitiva, a gente cortava a cabeça, né? O Josué invadia a cidade e matava todo mundo, de bebê ao velhinho. Não deixava um E vivo. aí, esses espíritos que vieram de Capela, eles vieram nesse período de transação entre Moisés e Jesus, Que eram no primitivo. ou eles vieram antes de No Moisés? primitivo. Eles foram encarnar em macaco. Para ser bem assim, Não, então eles exagerado. vieram lá atrás. Lá atrás, igual a turminha que está indo lá para o outro planeta de primitivo, a turminha que está matando aqui, fazendo essas atrapalhadas todas, vai reencarnar em macaco de novo. Vai ter que trabalhar, fazer corpo, trabalhar muito para poder ajudar o primitivismo a acabar. Então, esses espíritos vieram antes de Moisés. Bem antes, 10 mil anos. Eles vieram há 10 mil anos antes de Cristo. A primeira leva, vieram várias levas, né? Os egípcios foram uma das últimas levas, e foi a primeira a ir embora, né? Os egípcios, praticamente, todos eles já voltaram. O que tem lá hoje não é espírito daquela de Capela mais, das notícias que nós temos, né? A maioria já voltou. Só os teimosos estão indo com a gente aqui, né? Então, mas né, se esse povo veio, eles fizeram aquelas obras todas em vários lugares do Isso planeta. é incrível, né? Como é que eles chegaram no ponto de, na época de Moisés, não ter assim nenhuma evolução melhor, ainda serem... Estava iniciando, né? Porque o problema é o seguinte, você imagina como eles dominavam pela força, eles eram muito inteligentes, os grandes sacerdotes, eles eram de uma inteligência ímpar, né? Mas, assim, aproveitaram da estupidez do povo para dominar, né? Eu estava ouvindo uma palestra outro dia, perguntas e respostas do Dr. Paulo... Paulo Henrique, Ué? não, Paulo Frutuoso, Isso. E ele estava falando que ele leu em alguns lugares, né, esse pessoal que faz pesquisas, que eles descobriram que, na época da construção das pirâmides, eles transportavam as pedras a 900 e tantos quilômetros de distância, e elas vinham em cima de uma substância branca. é um ectoplasma, ele imagina que é o Então, quer dizer, esse povo tinha toda essa energia para gerar esse ectoplasma e transportar essas pedras, e gerou uma revolução moral nesse povo, fazia com que eles passassem a adorar coisas materiais e deixar os ensinamentos que vieram através de Moisés. Vamos pensar nessa turminha boa que nós temos aqui, está matando à vontade, fazendo guerra, corrupção e tal. São inteligentes, não são? Essa turminha que está armando todos esses esquemas, são inteligentes. Mas são pessoas boas, de coração, são amorosas? Isso aí nós sabemos que não. O interesse dele é material, é dominar. Pega essa turminha toda e leva para o mundo primitivo. Antônio, só um minutinho. É aí que começa a criar a minha confusão. Inteligência, que eu entendo, é o seguinte. Inteligência é quando a pessoa, ela, tendo estudo ou não, ela tem uma capacidade de desenvolver coisas. Criar como aconteceu com Edson, uma lâmpada, de ela criar uma máquina que vai transformar água salgada em água doce, purificar uma água suja. Ele vai criar um veículo que vai consumir menos combustível e vai poluir menos. Então, são pessoas inteligentes que aprendem a desenvolver a memória. Agora, essas pessoas que estão no poder, eu não vejo elas como inteligentes. Eu vejo elas como oportunistas. Porque a pessoa inteligente, ela começa a desenvolver um projeto e ela participa desse projeto com outras pessoas. Ela compartilha o conhecimento dela. Então,
Vamos pegar um exemplo. Ela começa a desenvolver um motor não a combustão, um motor a nitrogênio. Tá? Não sei se existe ou não, mas ela começa esse projeto. E tem várias pessoas ligadas a ela que vão estudando sobre isso e vão desenvolvendo. Esse povo que está aí, todos eles, ao meu ver, são oportunistas. São pessoas que pegam outros para compartilhar o que eles querem. E o que é? O que eles querem é poder, a ganância, o egoísmo. Então, isso não é inteligência, isso é o extremo, ou quase o extremo, do egoísmo, né? Do orgulho. Vamos pensar junto aqui. Inteligência é neutra. Tá? Eu posso usá-la para fazer uma bomba atômica ou usina de produção de energia. É neutra. Mas eu posso usar a minha inteligência para desenvolver a bomba atômica como um projeto Manhattan. Junto os melhores inteligências que estão aqui, desenvolvam a bomba atômica e explodam 2 cidades no Japão. São pessoas inteligentes, mas a inteligência direcionada a um objetivo de morte. Então, mas olha... Mas ela é neutra. Eu poderia estar usando ela de uma outra maneira para achar uma solução para resolver o conflito sem ter que destruir 2 cidades. Poderia. Mas eles acharam mais fácil usar esse grupo de cientistas, dessas inteligências aí, para desenvolver uma arma de destruição em massa. A inteligência é neutra. Quando foi desenvolvido os canhões, com a descoberta da pólvora lá na China e tudo, que eles perceberam a potencialidade disso, foram pessoas que trabalharam junto para desenvolver a fundição do canhão, a resistência dele e tudo, foram inteligentes. Não foi qualquer um. E muitas vezes quem manipula tem aquela capacidade de manipular as pessoas. São más, são pessoas de índole, ainda, com a moral ainda muito baixa, né, Faustinho? Então, usa da sua capacidade. Então, ó, uma pessoa que faz um discurso que envolve as pessoas, conta um monte de mentira, e as pessoas acreditam, nós estamos assistindo isso no mundo inteiro. O Hitler, por exemplo, o discurso dele incentivou a nação inteira a partir para uma violência indescritível. então, né? ó, essa pessoa que desenvolveu a bomba atômica, ela desenvolveu. Agora, como as outras pessoas foram usar isso, é que mudou a figura. Porque ele fez a mesma coisa, não desenvolver o avião. Esse é o problema. E as pessoas passaram a utilizar aquilo para uma coisa errada. Então, isso não acredito que seja inteligência. Isso deve ser alguma outra coisa que o espírito traz, provavelmente, de outras encarnações. Que é neutro, entendeu? A inteligência é neutra. A moral que tem que ser desenvolvida. Esse é o nosso desafio. Entendeu? É a moral. É a moral. Esse é o desafio da nossa civilização. Por que essa consciência? Nós somos no nível 3, um mundo muito egoísta ainda. Eu estou pegando isso como exemplo. Nós temos que desenvolver a consciência que todas as nossas ações influenciam. Então, quando eu tomo a decisão de desenvolver uma arma de destruição em massa, eu participo disso, eu tenho que tomar consciência que isso pode fazer uma desgraça imensa. Aí eu posso decidir participar, não. É por uma questão moral. Eu não vou participar disso. Se vocês querem fazer uma arma de destruição, eu não vou. Né? Mas se o outro lá está desenvolvendo, é um problema. Como nós vamos resolver isso? Né? Então, assim, a ideia da ONU, por exemplo, é uma ideia fantástica. Não funciona ainda. Mas é uma ideia fantástica. Sentemos na mesa e vamos resolver o problema. Né? Os conflitos que nós temos. Vamos conversar. Né? Mas a dificuldade que o ser humano tem. Igual, bota um porta-avião lá e vamos meter bomba. Acabou a argumentação. Então, aí você vê, ó, voltando lá em Moisés, né? Foi o finalzinho dessa era dos, vamos dizer assim, dos brutos, né? Dos Primitivismo. Né? Foi o finalzinho do primitivismo. Né? Então, aí veio Jesus e começou a pregar as coisas dele. Começou a mostrar ao povo que
O verdadeiro sentimento é o amor. O perdão, a compreensão, os ensinamentos dele, vem tudo isso. Isso. Né? E ainda, muitos dos estudiosos da época estavam com o quê na cabeça? Com Moisés. Claro. Mais firme. E aí, o que aconteceu? Eles eram pessoas inteligentes? Por quê? Eles se sentiram ameaçados. E eles usaram a cabeça para destruir Jesus, né? Então, e aí, é por isso que eu falo. Eu acho que assim, tem algumas coisas que porque sabe, eu não sei dizer. São dois conceitos assim, são dois conceitos, a moral e a inteligência. Isso aí que misturar as duas dá uma confusão danada. Pode ter uma pessoa extremamente inteligente, mas dá uma moral horrível. E o mundo, o submundo está cheio disso. Se você ler Hermínio de Miranda, o Diálogo com a Sombra, aqueles espíritos que estão lá no diálogo, têm um conhecimento fantástico. Mas não querem nem saber do Cristo, não querem nem saber de moral. O negócio deles é dominar. Fica complicado, né? Tem espírito da época de Atlantis, e se manifesta. Eu tenho 5 livros do Hermínio, muito interessantes, mas eu posso até emprestar para você, sobre os diálogos dele com essa espiritualidade. Muito interessante. Mas inteligência é uma coisa, o nosso desafio hoje é desenvolver a moral. E a humanidade desenvolveu uma inteligência assim, de uma maneira fantástica. Mas a moral ainda falta muito chão, não é, Faustino? Muito chão mesmo. Eu entendo o que você está colocando. Né? A inteligência com Cristo é uma maravilha. Só coisa boa. Mas a inteligência sem o Cristo... Né? Agora, tem aqui, o nível 5 de consciência, que a gente chama de consciência cósmica, é o nível de Jesus. Né? É o que tem a consciência do funcionamento do universo como um todo, né? O contato com Deus. Né? Então, nós ainda não chegamos nem aqui ainda. Né? Nós estamos aqui, uma luta danada para acordar. Né? Eu estava ouvindo uma palestra, acho que foi do Haroldo, que agora... entre 2026 e acho que 2040, vai haver uma transformação muito grande no planeta. Mas eu não consegui entender se essa transformação vai vir. Porque, se você pegar bem, 14 anos, perto do que nós já vivemos até hoje, é isso aqui. É nada. É nada. Então, eu não sei se essa transformação ela vai vir gradual ou se vai ser alguma coisa de impacto, né? Como foi essa pandemia aí, né? Que veio, se vai vir alguma outra coisa parecida para ter né? E como é que vai ser isso? Aí ele fala que depois de 2040 ou 2050, eu acho que 2050. 56, acho. 2000, alguma coisa assim. As coisas vão começar a se modificar. Eu falei assim, bom, então acho que a previsão minha de mudar para regeneração daqui uns 500, 600 anos, talvez antecipe. Faustino, é um processo que nós vamos iniciar a regeneração. O que se regenera algo que degenerou, não é isso? O que degenerou na humanidade? A moral. O que nós estamos degenerando? A moral. Nós nos matamos, não matamos? Tem... feminicídio, agora tem uns nomes bonitos, feminicídio, filho matando pai. Então, nós estamos vendo umas coisas absurdas acontecer. Nada diferente da época de Moisés. Não, está lá. O primitivo está ali, grudadão com a gente. É carne e osso. Agora, esses espíritos vão ser tirados daqui. Mas como que vai ser essa retirada? Já estão tirados muitos já. Né? O que vai acontecer para tirar essa turma toda e mandar lá para o mundo primitivo? Porque você imagina assim, tira esses bandidos aqui da Terra, não modifica tudo? Modifica. Né? Só que está sendo dado uma chance para ele, porque
princípio de Jesus é o princípio do amor. Amar os inimigos. Amar aqueles que ainda não são amigos. Amar aqueles que ainda não compreenderam. Não foi... Pegaram essa turma do umbral, reencarnaram tudo, Paulinho. Está todo mundo aí. O Chico fala isso. O Chico, quando passou numa banca de revista e viu lá a revista Playboy, né, lá com fotos tal, eróticas e tudo, ele falou assim, a turminha voltou. Isso tem a historinha, o Geraldo que conta essas histórias dele. A turminha voltou. Porque tem hoje nego acreditando que a Terra é plana, né? Não é verdade? Querendo iniciar a Inquisição de novo. E você vê, né? Reencarnou essa turma toda de novo. Agora, está sendo dada a oportunidade a eles de modificar o pensamento, né? A grande tarefa da doutrina espírita, está sendo a nossa tarefa, falar, gente, abre o olho, que vocês já foram degradados uma vez, pode ser degradado de novo, hein? Né? Que a única doutrina que está falando sobre degredo, falando que nós somos espíritos eternos, que a gente reencarna, que a modificação da Terra é feita assim por troca dos espíritos, né? É a doutrina espírita. Fala isso com clareza. Agora, nós somos poucos, né? Você vê, né? O irmão Bento sempre dizia que o nosso cantinho era uma casa de reencontros. Então, aí. E esses reencontros, ainda hoje, praticamente 40 anos, ainda tem uns reencontros que é difícil, hein? Tem, o pau sai faísca, compadre. Você sabe disso, sai faísca. Tem uns reencontros que quando você olha assim de fora, parece que você tem aqui, sabe aqueles raiozinhos que fica assim? Isso, eu sei disso, sai faísca mesmo. E a gente que olhar para cima e fala assim, Jesus, me dê força para não falar bobagem. Porque você ficava falando, entendeu? Fica calado, fica calado. Né? Eu vejo, eu fico caladinho, fecho a minha boca, não falo nada. Porque vai dar confusão. E a gente, de confusão nós temos muito, nós precisamos é de paz. Não é? Então, o irmão está certo. Agora, a doutrina espírita tem essa tarefa. E nós aqui no Brasil, olha só que pepino, o José Larra fala isso, eu concordo com ele. Nós estamos sendo preparados, nós vamos ser espalhados no mundo. Nós estamos sendo preparados, cada um de nós vai ser para um cantinho desse. Aí tem que contar essa história para o povo. Vai reencarnar na China, na Índia, no Irã, em Israel. Nós vamos ter que contar essa história. Então, gente, olha, tem uma doutrina aqui que fala uns negócios sérios ali e tal. Agora, eu não acredito que isso vai resolver em 14 anos, viu? Vai levar 7.000 anos. 7.000 anos para virar um planeta feliz. Ô, Nilza, eu ia falar para o Faustinho, que o Haroldo falou também, que vai estar reencarnando aqueles espíritos mais evoluídos, né? Victor Hugo, esses espíritos mais para poder regenerar a Terra. Então vai demorar, porque até eles nascerem. Deus, são 7.000 anos. Só que com a questão daqui a 14 anos, começa o processo. Começa. Vai tirando a turminha menos boa e colocando a turminha mais boa. Entendeu? E os evoluídos estão se preparando para descer, ainda vão conversar, ver se dá para reencarnar, porque ainda não sabe se tem uma mãe preparada. Tem demora mesmo. Né? O Chico está certo dele. Concordo com ele plenamente. 14, o pessoal está falando um monte de coisa que não faz sentido, na minha opinião. Não. Minha opinião. Tudo bem, pode cair um cometa lá na Europa, ter aquele inverno, mini inverno aí no planeta Terra, desencarnar um monte de gente e tal, mas o processo realmente de regeneração vai se levar 7.000 anos para transformar esse planeta. Nós é que vamos fazer isso. Nós que ficarmos aqui, nem sei se eu vou ficar, mas nós que ficarmos aqui, nós temos essa tarefa de transformar isso num planeta feliz. E os espíritas vão sair reencarnando pelo mundo afora aí. Nós nem começamos a nossa tarefa, nós estamos sendo preparados, muitos de nós, eu não sei se eu estou, muitos de nós estão sendo preparados para reencarnar para esses cantos de mundo afora, China, esses países de nome estranho, Cajepiscão,
sei lá, esse monte de país com nome diferente, então vamos ter que descer lá. Não. Tem que viver Uma lá. parte do umbral, uma parte do umbral. Vamos trabalhar, porque a mensagem do Cristo, a mensagem clara do cristianismo, ela precisa ser divulgada com a clareza que nós temos na doutrina espírita. Eu falo, fulano, você é espírito eterno, você vai reencarnar, compadre. Para de fazer bobagem, né? Se você fizer muita bobagem, você nem vai ficar aqui no planeta Terra, você vai para um planeta muito pior. Como vocês já tiveram experiência, porque depois que a gente desencarna, a gente lembra de muita coisa. A turminha de capela tem muita gente que ainda vai ser expurgada de novo. Tão teimoso que a gente é. Né? Agora, eu não vejo uma doutrina tão clara, com todo o respeito às outras, que fala, seu fulano, você é dono da sua vida. Você que não é Deus que vai fazer as coisas para você, não. Se você tem um livre-arbítrio, foi porque você conquistou. Se você tem consciência, porque você conquistou. Se você é uma pessoa boa, é uma conquista sua. Né? É lógico, né? É isso. Cada um segundo as suas obras. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Agora, não adianta ficar com mimimi. Ah, Deus me protege. Pelo amor de Deus. Deus me protege assim. Você está fazendo coisa boa, você vai colher coisa boa. Está fazendo coisa mais ou menos, mas vai receber coisa mais ou menos. Então, acorda, né? Acorda, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e o Cristo resplandecerá sobre ti. Acorda, pessoal. A função da doutrina espírita é acordar. Faustinho tocou num ponto muito interessante, a questão dos reencontros. Pô, tá ali contando judeu com palestino, né? Romano com judeu. Essas coisas que nós carregamos na nossa alma, nos nossos deus, a gente bate assim até arrepia. Né? Até aquele tempo, né, Antônio? A gente traz isso. Arrepia. A turminha lá da Igreja Católica, da Inquisição, tá a turma embaixo lá. Encontramos. Querendo fazer Inquisição de novo na doutrina espírita. Deus me livre. Não é na doutrina espírita que você vai ser salvo. É na sua capacidade de amar, na sua capacidade de ser uma pessoa caridosa. Então, essa é a mensagem do Cristo. E nós precisamos tomar consciência disso. Precisamos acordar. Nós estamos dormindo ainda. Mas dormindo feio. Né? E essa é a função nossa. Um despertador nosso é o Espiritismo. Né? Que é uma obra de Jesus. Jesus que trouxe a doutrina espírita para quem já está mais ou menos acordado, né? Para acabar de acordar. E o mundo vai mudar mesmo. Agora, o Faustinho está certo, quando ele fala assim, eu acho que daqui nós vamos iniciar talvez em 2050, 2057, não sei. Mas vai levar tempo para dedéu para a coisa ficar arrumada. Né? Mas, assim, eu estou vendo a ciência desenvolvendo agora de uma maneira e os jovens acordando, né? Esses jovens que reagiram lá no Irã, que estão dando a vida por aquilo que eles acreditam, são 50 mil mortos, jovens, mortos assim violentamente. Eles estão nem aí, eles falam, não, eu não quero mais, eu prefiro enfrentar a maioneta do que aceitar essa situação. Parece que é isso que está acontecendo lá. E abrem o olho esses políticos corruptos, porque a turminha já está começando a ficar incomodada. Pode acontecer aqui também. Deus nos livre disso, porque não é muito desagradável. Mas abre o olho. Mas a coisa está assim mesmo. A turminha jovem não quer saber disso. Pode ver o jovem hoje, não está aceitando muita coisa mais, não. A gente critica às vezes e tal, mas pessoal, assim, o sistema está podre. Tem alguma coisa errada nesse reino. Como dizia Luiz, né? Tem alguma coisa errada nesse reino. Tem alguma coisa que o cheirinho não está bom. Acorda, pessoal. Né? E o pessoal não quer acordar, não. Fica hoje é na cara de pau. Eu estou assim, abismado. O negócio tomou uma proporção total, porque é na cara de pau mesmo. Faz a coisa errada e a gente vê. Nem esconde mais, né? As pessoas não estão mais. Estão nem aí. Estão fazendo na frente, né? Está tudo muito descarado. E nós não podemos cair na armadilha, nós temos consciência disso, nós estamos acordando. Então vamos ficar atentos. Não podemos se perder no meio deles, né?
Não, e confiar em Deus, não ficar assustado, né? Não ficar assustado, ficar igual aquele pessoal lá no bar, Jesus, socorro. Jesus vai socorrer, sim, mas a tempestade faz parte da travessia, né? Não é a travessia assim, reencarnar não é para a gente passar férias aqui, não, é para pegar, a gente passa aperto mesmo. Isso mesmo. Se a autonomia teimosa dessa vai crescer na maré mansa, cresce. Nós somos duros, nós somos teimosos, precisamos tomar uma lavadinha mesmo. Agora, confia em Deus, não confia nele. Essa mensagem, não vim destruir a lei, é isso. Moisés pegou uma seguição difícil, né? Mas tá bom, gente. Não sei se vocês quiserem aprofundar nessa questão da consciência. O livro chama O Ser Consciente, da Joana de Ângeles. Vale a pena. Da Joana, né? Da Joana, Ser Consciente. É a série psicológica, né, da Joana. Muito bom esses livros dela, mas eu preciso ler. Olha só que interessante que esse espírito judeu, né, traz para a gente. O mandamento de Deus dado por intermédio de Moisés contém o germe de mais ampla moral cristã. A mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticado em toda a sua pureza, não na teriam, então, compreendido. Não adianta. Muita luz cega. Por isso, quando a gente vai falar da doutrina espírita, para quem não é espírita, a gente tem que saber. Ao invés de a gente esclarecer, a gente assusta. Imagina chegar para uma pessoa que não é espírita e falar assim, fulano, é cada um segundo as suas obras, se você continuar assim, você vai para um planeta, você está lascado. Não vai entender. Esse cara é louco. Então, a gente precisa ir estudando para a gente aceitar essas verdades. Tem que ler lá a Gênesis, São Chegados os Tempos, ler Caminho da Luz, ler O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, e outras obras. Até aquele livro Há 2000 anos, o finalzinho dele, né, e 50 anos depois, ele faz uma previsão do que está acontecendo agora. É um capítulo específico sobre isso, acho que não há 2000 anos. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Foi Moisés deu o primeiro passo para que Jesus pudesse vir. Jesus, segundo a gente tem informação, levou muito tempo para descer do nível dele e ter condição de reencarnar com a gente. Dizem uns que é 600 anos de preparação, dizem outros que foram mais de 1000 anos, não sei. Sei que ele se preparou muito, vieram muitos espíritos preparar o terreno, Moisés foi um deles, né? Vieram os profetas, como Isaías e tantos outros, né? Preparar a humanidade para a vida do Cristo, né? E o Cristo avisou, vou te mandar aí o Consolador prometido, que vai esclarecer tudo que não deu para esclarecer na época de Jesus. Na época de Jesus também não dá para falar tudo. E essa fala, cara, o pessoal não entendia nem o que era reencarnação, não é? Tem aquela passagem lá agora me esqueci o nome, daquele sacerdote do Sinédrio lá conversando com Jesus, ele falou assim, eu tenho que entrar de novo na minha mãe, né? Jesus dizia para ele, se você não entende nem as coisas aqui da Terra, como é que eu vou te explicar as coisas lá do céu, né? do mundo espiritual? Não dá. Você não entende nem reencarnação, você acha que a pessoa vai sair lá do túmulo e vai entrar de novo? Você não está entendendo nada, né? Agora esqueci o nome do nosso amigo lá. Nicodemos. Oi? Nicodemos. É, Nicodemos, isso mesmo, Valério. Você vê que situação, né? E era um dos ilustres, né? Jesus não conseguia explicar para eles. Muito interessante que nós estamos aprendendo, né? A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se contavam os povos que ele se propunha regenerar. Olha que está usando plural, os povos. Que na medida que Moisés foi andando no deserto, ele
ele foi incorporando outros grupos. O judeu não é ele é a pessoa que pode se tornar judeu. Vocês sabem disso, né? Então, ali tem aqueles filisteus, aqueles povos que combatiam, muitos também entraram dentro da doutrina judaica da época, né? E esses povos semi-selvagens, ainda primitivistas, né, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teria compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocausto, nem que se devesse perdoar um inimigo. Você imagina quando Jesus falou para a turma lá, perdoa seus inimigos. Imagina, um povo tão vingativo como o povo judeu, se virar para perdoar o inimigo. Até hoje, eles batem pesado. Né? Eles batem pesado. Né? Mexeu com o povo lá, pau quebra. Né? E Jesus veio na época, 2 anos atrás, e falou, gente, vocês têm que perdoar os inimigos. Vai entender mesmo, né? Mesmo na época com a vida de Jesus, hoje a gente tem uma dificuldade danada, não tem? Fala, quando a pessoa te faz um mal, você consegue perdoar? Nós não conseguimos, depois de 2000 anos. Para ser sincero, eu posso falar, eu não consigo facilmente, quando a pessoa me traz algumas coisas. Eu oro, peço a Deus força para conseguir e tal, mas o coração fica ali, a mágoa fica me incomodando. E é um trabalhão danado tirar. Eu não quero mais isso na minha vida. Quero mesmo. Mas o danado do orgulho, do egoísmo, segura. Então, nós temos uma luta grande dentro de nós. Né? Esse é o grande combate que Paulo veio nos ensinar, né, gente? Muito interessante essa colocação desse espírito. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e da ciência, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em imoralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Você lembra quando Moisés se retirou para receber os 10 mandamentos? A turma juntou os orar, não fez um ídolo. Dizendo essa passagem, Moisés volta bravo, manda matar e pau quebra. Desobedeceram e fizeram um ídolo e foram adorar. Por quê? Eles foram educados no Egito. Difícil para eles alugar. Moisés teve que proibir a mediunidade, porque eles usavam a mediunidade para fazer adivinhação. Se eu devo casar com fulano, se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou, fazer as macumbinhas deles lá. Moisés proibiu. E muitas religiões cristãs usam isso para dizer que o Espiritismo está descumprindo a lei. Moisés, quando proibiu, a gente sabe disso, nós já estudamos isso, né? Na introdução ao Espiritismo, que ele proibiu por causa da bagunça que o pessoal fazia. Vendia, os médiuns vendiam o serviço, aí virou uma confusão, né? Mas Moisés teve que adaptar um pouco, né? Teve que ser um pouco maleável, senão a turma não ia entender. Mas os 10 mandamentos ficou muito clarinho. Né? Ficou muito clarinho. Uma coisa interessante, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, a lei do olho por olho e dente por dente foi uma evolução na época de Moisés. Por que evolução? Antigamente é o seguinte, o cara ia lá e matava um da sua família. Né? Uma briga, coisa qualquer. Você ia lá e matava a família dele inteira. Então, o olho por olho, dente por dente, você podia matar um outro igual. Você não podia matar a família inteira. Então, já houve evolução. Porque lá, quando você fazia mal para um, o outro fazia um mal 10 vezes maior. Então, foi a evolução. Quando Jesus veio, ele falou, não, nada disso. Perdoa os seus inimigos. Sem essa de matar. Não, não, não. Vamos seguir a lei de não matarás. Você não vai vingar. Né? Então, aí tem, por que apedrejava a mulher adulta e não apedrejava o homem adulto? Porque a mulher não peca sozinha. Né? Se tem adulta, tem o adúltero também. Mas por que só matava a mulher? Você vê que as leis vão mudando ao longo do tempo, vão evoluindo. Isso é muito interessante a gente parar para pensar, né? Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual que apresentava, então, a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam sentidos, do mesmo modo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito.
Por isso que eles sacrificavam pomba, sacrificavam carneirinho lá, né? Não é isso? O Cristo, né? O Cristo, ele se pôs ao holocausto, ele foi a ovelha de Deus. Né? Mas eles faziam sacrifício aos deuses, ao Deus único, a Deus. Imagina se Deus precisa que alguém vá lá e mata uma pombinha, mata lá uma ovelha, para ele ficar satisfeito, sacrificar a própria criação dele. Nossa, mas o povo precisava disso na época, tão atrasado que estava, né? É algo para a gente entender, né? Voltar 4.000 anos atrás, na época de Moisés, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Esse é o nosso trabalho, gente. E se a gente quiser continuar morando aqui, nós vamos ter que evoluir. Termos morais. Muito interessante. Gente, acontece uma coisa no movimento espírita, né? Querem tirar Jesus da doutrina espírita. Tem movimento dentro da doutrina espírita querendo tirar Jesus. Agora, imagina. Acabou a doutrina. O espiritismo sem Jesus não existe. Mas tem gente querendo. Vai ficar só com a parte científica, da fenomenologia, das manifestações mediúnicas, sem Jesus. Não vai funcionar. Não vai nunca. Mas existe esse movimento. Você vê como que as trevas trabalham, né? Como esses espíritos ainda, bastante atrasados normalmente, como que eles vão atuando. E a gente tem que aprender a amá-los, né? Recebê-los na reunião mediúnica, conversar com eles, para que eles possam acordar também. Estão dormindo. Né? Tem que acordar. Desperta, tu que dorme. Quer continuar nessa aí? Tudo bem. Que tem espírito, se você falar Jesus para ele, sai correndo. Sabe por quê? Nós fizemos cruzada, nós fizemos inquisição. Se a pessoa não se confessasse que nós matávamos ela. Não, botamos na fogueira. Então, tem espírito, se você falar em Jesus com ele sai correndo. Por isso que a religião, muitos não querem nem saber de religião. Infelizmente, essas marcas do passado, né, ainda são muito fortes na gente. É muito interessante. Algum comentário, pessoal? Estou falando bastante, né, falando de uma maneira até um pouco, diria até ríspida, né, posso dizer isso, mas esse assunto é tão importante, gente, porque essa é a missão do Espiritismo, né? Esclarecer mesmo, né, a importância do Cristo em nossas vidas. Né? É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Olha aqui o ponto que esse Espírito está colocando para a gente. O Espiritismo é a alavanca que vai impulsionar. E a gente fala assim, mas nós somos tão pouco, como é que vai ser isso? Se preocupe, Deus sabe como é que faz. Nós somos ainda um grupo que se iniciou há menos de 160 anos atrás. É uma criança. Né? Mas nós, com certeza, muitos de nós vai receber a tarefa de estar levando essa doutrina para outras regiões. Então, não vai ser em 14 anos, não, viu, pastor? Eu tenho muita certeza disso. Em chão. São chegados... Mas, né, Antônio? Antônio, muitos que não são espíritas também, que às vezes se falam até que são ateus, não acreditam em nada, eles são pessoas que têm uma moral até muito boa e que não pode não se contar com os espíritas.
né? A turma dos espíritos é pequena, mas eu acho que quando a moral ela é melhorada, né, na humanidade, as pessoas vão mudando a forma de agir, sendo mais respeitosas, essas coisas que é difícil, né? Mas tem muitas pessoas que não estão trabalhando para ser melhor na vida, né? Mas eu acho que a expansão da consciência que a gente vem a ter, ela se dá pela moral. A moral melhorou, a expansão nossa consciente, da consciência crística que a gente fala, né? Em Cristo, ela aumenta, então pega todo mundo, mesmo quem não é espírita, ela se liga àquela que pensa igual. Então, o movimento está vindo sem muita gente perceber, né? O Chico falava o seguinte: a doutrina espírita não vai se tornar predominante, mas muitas das religiões cristãs vão tomar conhecimento dela e vão usá-la. Sim. Naturalmente, não vão, por exemplo, é a questão só de entender o que é a reencarnação, como funciona, acabar com esse negócio de céu e inferno. Isso. Né? Acabar com esse negócio de juízo final. Para não ter juízo, tem a sua consciência. Né? Isso vai chegar às outras religiões. O Espiritismo não vai dominar, ele vai complementar. Porque, partindo da ideia que as leis divinas estão na nossa consciência, lógico que muita gente está dormindo, né? Muitos dormem, a gente também está dormindo, vai acordando aos poucos. Sonho acordado. Vamos acordar, né, Antônio? Estamos acordando. Você falou uma coisa, foi bom você tocar nesse assunto, você falou uma coisa muito importante, viu? Mas a tarefa do Espírito... Posso te contar uma coisa? O catolicismo já foi reencarnacionista. Sim. Foi reencarnacionista. Já foi. A gente precisa acordar, mas não pode ser sonambulista, tá? Não pode ser sonambúlico. Pode ser? Desculpa, não entendi. Sonambúlico. Não pode, tem que acordar mesmo, né? Precisa acordar mesmo. Acordar mesmo, acordar de verdade. Acordar dormindo é totalmente diferente. Esse nível que nós estamos acordados dormindo. Somos sonambúlicos. Né? E esse é o problema. Mas nós vamos mudar, tem muita coisa acontecendo, né, Fausto? Mas é o momento mais doído, né? A gente espera. O Divaldo falava que tem quatro grupos que vão reencarnar agora em 4 áreas diferentes, né? Isso. Esperamos que seja o começo da mudança. Agora, a espiritualidade tem avisado que eles precisam de evangelho. O nosso cantinho tem algo muito importante, chama evangelização infantil. Você, Nilza, que está lá trabalhando, e outra, né? Estão lá trabalhando com essas crianças, gente, é de uma importância, não dá nem para descrever. Porque esses espíritos vêm do interior, eles precisam de Jesus. A Alessandra e a Silvia participaram de uns eventos que tem lá em... Nossa, eu vou lembrar. Sacramento. Sacramento. Foi em Sacramento, né? Sacramento, isso. É uma evangelização de espíritos. Isso. Eu assisti várias palestras dele, várias falas, e realmente é muito interessante. É por isso, Antônio, que Emmanuel sempre deixou muito claro, né, que só se consegue isso com estudo, mas com estudo sistematizado. Isso mesmo. Estudo em grupos. Porque a pessoa que lê, ela tem apenas aquela interpretação dela. Uhum. Para ela ler e entender, ela teria que ter várias interpretações para que ela possa, vamos dizer assim, reunir essas informações e tirar dessas interpretações o melhor. Porque uma coisa é assim, ó,
o que Jesus falava e como ele fazia, dentro da grande sabedoria dele. A outra coisa foram os pacificadores que vieram, aqueles que vieram trazer, né, demonstrar encarnados os ensinamentos de Jesus, que são esses espíritos iluminados que vieram, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Divaldo, Raul Teixeira e tantos outros, Gandhi, e assim por diante, né? Todos eles vieram trazer humanidade. Então, como é que eu vou dizer? Que o estudo, essas pessoas tiveram estudo, mas elas tiveram por trás um amparo muito grande da equipe espiritual. Nós temos isso, temos, mas a nossa relação ainda, a nossa moral não é a nível deles. Não. Então, como Emmanuel fala, o estudo sistematizado, aquele estudo em grupo, permite que a gente vá chegando próximo deles. É esse trabalho que o Cantinho está fazendo. Melhorando a nossa qualidade. Então, assim, é pena que muita gente acha que ouvir palestra e estudar sozinho é o suficiente. Não é? É, Não é mesmo. não é. Não pode ser assim. Quer dizer, não é que não pode. Claro que pode, porque se a gente diz que não pode, nós estamos indo contra o livre-arbítrio. Mas os caminhos somos nós que escolhemos. Então, quem sabe essa nova geração que vem, inclusive a última que eles falam, que o Paulo Frutuoso fala, que seriam os médiuns mais aprimorados que vivem. Os intuitivos, né? Na era da intuição. Tomara. E a gente já está tendo isso. Né? Nós já estamos tendo isso. Eu fico feliz, sabe por quê, Fausto? No nosso cantinho, nós estamos tendo esse cuidado, né? De criar os grupos e tal. A gente está fazendo esse esforço. Né? E se der para fazer mais, melhor. Né? Eu tenho conversado com o Genivaldo, falei assim, o presencial, vamos escolher um livro. Mesmo aos domingos também, eu tenho conversado com ele, não sei se ele vai executar. Vamos estudar Gênesis, que é um livro que nós não temos ainda estudo no nosso grupo. Vamos estudar um livro fantástico. É a conclusão, né? A conclusão da parte científica da doutrina espírita e moral. A Gênesis é muito interessante. Agora, será que a turma, porque quem que vai evangelizar as crianças? E os pais também, né? Para que os pais dêem a sustentação para as crianças. É muito interessante ele ter esse cuidado e sistematizar, porque muitas vezes a palestra você vai tratar de vários assuntos soltos, né? Mas quando você sistematiza, né? Não sabe o que é essa palavra, o estudo sistematizado, você vai ter início, meio e fim, né? Vai ter discussões profundas. Então, tem discutido muito isso também. Eu acredito exatamente nisso. Eu acredito muito nisso. Olha, você vê como a gente complica os ensinamentos de Jesus. Nós somos bons nisso, somos campeões. Se a gente lê só as leis morais, de Jesus, só, não precisa nem estudar muito. Vamos voltar um pouco mais. Tenta executar os 10 mandamentos ao pé da letra. Ei, meu amigo, lascou. Então, você vê quanto que nós complicamos. Então, aí vem, não estou desmerecendo, porque não, né? Mas aí você vem Emmanuel, vem André Luiz, vem Joana, vem a... Bezerra de Menezes, vem Niel Lúcio. todos eles. Se você juntar tudo, o que que é? É tudo moral. Leão Denis, Ernesto Bozano. Nós, Estou pegando os veinhos aqui, lá de trás.
nós temos que complicar. Se não complicar, não vai para frente. Tem uma frase do Chico Anísio que ele dizia assim, ó, o Brasil não é o país do hoje nem do amanhã, é o país do daqui a pouco. É isso mesmo. Ele falou uma vez, vai como você quer acabar com a máfia? Traz a máfia para o Brasil. Ele brincava, né? Gente, eu vou precisar sair porque eu preciso... Não, já está na hora. Já. Conversar com o amigo. Deu a hora, gente. Eu preciso hoje foi bom. Conversar com um amigo chamado Miguel. Faz o fechamento aí, então. Você consegue fazer? Socorro! Ô, gente, eu vou fazer o fechamento aqui, ó. Agradeço muito de coração vocês que ficaram aqui até as 22h02. Jesus abençoe o coração de vocês, a vida de vocês. Vamos junto, aprendendo sobre o Evangelho, falando de Jesus e nos esforçando para cada dia nos tornar pessoas melhores, né? Então vamos orar a oração que o nosso mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Uma semana de muita luz para vocês, de muita paz. Boa noite. Assim seja. Obrigado, Antônio. Obrigado, turma. Boa noite para todos. Boa noite Obrigada. a todos. Muito legal, Valeu. gente. Muito bom. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Amém.